Declaro em nome de Deus aberta a audiência pública, cujo objetivo é discutir a situação do Parque Residencial Hipotecas com relação às obras do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Inicialmente, gostaríamos de esclarecer que a audiência pública será presidida por mim, vereador Edilson Alzimiro Vieira, presidente da Comissão de Obras, vereador Luiz Antônio Batiste, vice-presidente, e Leno do Imperial, membro. Convido agora para compor a mesa as seguintes autoridades. Vereador Antônio Batiste. Vereador Leno do Imperial, membro da Comissão de Obras. Adilson de Souza, secretário de Desenvolvimento Econômico, representando o secretário de Infraestrutura. Secretária Mari Vieira, secretária da CEPLAN, Secretaria de Planejamento. Senhor Carlos Averbeck, Caixa Econômica, gerente da área técnica. Agaide Zimmermann, advogado. Maria Edith Hoffmann, presidente da União Josefense de Moradores. Senhora Leonir da Silva, presidente da ONG de Moradores em Ação. Gostaria de saudar também a presença do nosso companheiro e amigo, vereador Sanderson Almecide Jesus. Obrigado, vereador, pela presença. A gente só tem a agradecer. As autoridades convidadas terão o tempo máximo de 5 minutos, cada uma para explanar sobre o assunto. Os representantes da comunidade de hipotecas, a senhora Leonie e a senhora Edith, representantes da União Josefense da Associação de Moradores, o JAN, terão um tempo máximo de 5 minutos também para se pronunciarem. As autoridades terão um tempo máximo de 3 minutos para responder aos questionamentos dos presentes nessa audiência. O público geral poderá elaborar perguntas por escrito, dirigidas ao presidente da sessão, utilizando os papéis e caneta disponibilizados sobre a mesa que se encontra na entrada do plenário, e entregar à secretária. As autoridades e a representante da comunidade de hipotecas terão o tempo máximo de 3 minutos para as suas considerações finais. Após concluída as exposições, será feita uma leitura dos pontos principais da audiência. O tempo total da audiência será de 1 hora e 30 minutos. Esclarecemos que foram registrados os nomes de todos os participantes, incluindo expositores e ouvintes, bem como serão registrados todos os atos da audiência em áudio e vídeo, que serão oportunamente transcritos para que sejam tomadas providências cabíveis. As assinaturas do livro de presença farão parte dessa audiência pública. Gostaria que todos assinassem esse livro de presença. É muito importante. Agora, convido a todos para assistirem um vídeo. A comunidade do Sertão do Maruim está preocupada com a instalação de uma subestação da Celesc no bairro. Quais os problemas enfrentados?
Moradores do loteamento residencial Potecas vivem há mais de 10 anos uma situação de incerteza. O loteamento conta com 168 lotes e mais de 200 famílias vivem no local. O problema se agravou em fevereiro com a ordem de despejo. 70 processos de reintegração de posse já foram ajuizados. A reintegração foi suspensa por uma liminar, mas a insegurança continua. A Comissão de Obras e Serviços Públicos, presidida pelo vereador Edilson Vieira, realizou diversos encontros com moradores e representantes do loteador, na busca de uma solução para impedir o despejo dessas famílias. Outra questão a ser resolvida é a falta de infraestrutura no local. No acordo entre o loteador e a prefeitura, caberia ao executivo a infraestrutura da área doada ao município, acordo que não foi cumprido. No local não há área de lazer, sistema de esgoto, muito menos a infraestrutura básica, calçadas e pavimentação nas ruas. Gostaria de registrar também a presença do Dr. Marcondes do Nascimento, advogado dos moradores. Obrigado, doutor, pela presença. Convido agora o vereador Batiste para secretariar os trabalhos. Após o vídeo, passo a palavra à presidente da comunidade, a dona Leonie. Dona Leonie, temos o reloginho lá, a senhora pode ficar observando. A senhora tem 5 minutos para a sua explanação. Quero dar uma boa noite a todos aqui presentes, às autoridades, ao povo que nos acompanha e falar um pouco mais sobre o nosso bairro. Vimos ali alguma coisa. O loteamento residencial Poteca começou em 1995 com a venda dos lotes sem o saneamento básico, sem energia elétrica. Os primeiros moradores que implantaram as obras necessárias, tais como a água que vinha do morro. Tinha vezes que aquela mangueira estourava, até que alguma pessoa fosse lá em cima no morro providenciar para que a água pudesse descer. Então, era um trabalho tremendo. A energia elétrica foi dividida entre os vizinhos, passando de casa em casa, o atual rabicho, né? Na época, até que entrou a energia totalmente. Até hoje, nós não temos correio, centro de saúde, creches, áreas de lazer. Temos ônibus de manhã, de hora em hora, à tarde, de 2 em 2 horas. Isso quando ele entra no loteamento, porque quando não chove, nós temos poeira. E quando chove, temos os buracos, que realmente são umas crateras que os ônibus nem conseguem trafegar. Com tantas dificuldades, a maioria parou de pagar as prestações. Ou fariam o melhoramento nos seus lotes, ou pagariam as prestações. Melhoramento, isso é aterros, porque lá é uma umidade só. Então, precisou carradas e carradas e carradas, e ainda precisamos carradas e carradas para que fique uma coisa melhorzinha. Em 2002, no Horto Florestal, estiveram reunidos com o secretário de Obras, o senhor Djalma Berger, atual prefeito do município, os proprietários e a comunidade. Nessa reunião foi pactuada uma permuta em que o loteador doaria uma área para efetuar a construção de uma escola e, em troca,
a prefeitura faria a infraestrutura do loteamento. No final do bairro, também existia uma área verde, porém, a qual foi desmatada e foi também ali feito vendido como lotes. Hoje, para nossa surpresa, que antigamente este loteamento era irregular, se encontra legalizado, mas sem as devidas obras. Em 2007 foi lançado o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, sendo que o nosso loteamento e mais 4 outros foram contemplados com uma verba de 14 milhões. Até hoje, nós não vimos nada de obras. Só existiu o cadastramento dos moradores, as assinaturas dos prefeitos anteriores e atual, com essas benfeitorias. Mas obras não temos, não existe nada. Nem sequer sabemos o que vai acontecer. Nem sabemos se ainda existe o convênio com o PAC e quais são os projetos. Nas reuniões falamos sobre a regularização fundiária, que moramos em um loteamento que, de repente, sem infraestrutura, foi regularizado e nós, os moradores, fomos ajuizados e considerados inadimplentes, inclusive com ação de despejo. Então, queremos saber da Prefeitura, da Caixa Econômica Federal e do loteador como ficará a nossa situação, pois queremos pagar, mas também queremos receber benefícios e dormir tranquilos. Convido agora a senhora Edith para fazer o pronunciamento. Boa noite a todos, boa noite aos vereadores, ao pessoal da Prefeitura, da Caixa Econômica, à população do Parque Residencial Potecas, que está aqui. Hoje eu já me sinto um pouco potequense, eu acho, né, que tenho acompanhado o pessoal. Então, gente, como representante da UJAM, hoje, presidente da UJAM, União Josefense das Associações dos Moradores, nós temos acompanhado esse processo de construção de obras do PAC desde maio de 2010, quando fomos convidados, junto com a comunidade, para participar de uma reunião na Caixa Econômica. Então, naquele momento, o papel da UJAM foi apoiar a comunidade. E a Associação de Moradores, a ONG Moradores em Ação, do Parque Residencial Potecas, até por ser uma associação que é filiada à UJAM, e exigir uma retomada dos contatos para cobrar as obras, uma vez que elas estavam prometidas desde 2007. Isso pelo PAC, né, gente? Só que essas obras elas já estão prometidas desde 2002. Aliás, acredito que, de forma alguma, poderia se vender lotes num loteamento onde não tem infraestrutura, como vocês acabaram de ouvir na fala da dona Leoni. Um loteamento que não tem um mínimo de infraestrutura. Lembro que, em 2009, o atual prefeito, Djalma Berg, esteve na comunidade numa reunião e se comprometeu em realizar as obras o mais rápido possível. Também não aconteceu, né, gente? O que o UJAM espera dessa audiência pública? Nós esperamos que aqui hoje seja feito um esclarecimento por parte da Caixa Econômica, por parte da Prefeitura, em que situação realmente estão os projetos, inclusive se eles existem, para aquele loteamento. O que vai ser feito para que as pessoas programem uma expectativa de vida
para que essas pessoas do loteamento residencial Potecas possam dormir melhor, possam ter uma vida um pouco mais tranquila. Já se vão quase 4 anos e a comunidade não pode mais esperar para ter o saneamento, as ruas pavimentadas, melhorias nas moradias e outros benefícios. Como presidente da UJAN, queria dizer que não se pode perder o PAC de Potecas, como se perdeu o dinheiro que o governo federal destinou para o PAC Serrarias. Por falta de empenho da prefeitura, ficamos sem o dinheiro e sem as melhorias sociais. Essa é a nossa maior preocupação. Realmente a gente sabe que um convênio que já foi assinado em 2007, no lançamento do PAC 1, hoje já temos o lançamento do PAC 2, e até agora não soubemos em que pé se encontra essa situação. A gente tem medo de que esse dinheiro volte, até porque a gente ouviu, né, dizer de cortes do orçamento público, e isso não pode acontecer, porque se realmente isso acontecer, gente, é mais uma comunidade em São José que estará, não sei nem de que forma dizer, porque não é admissível que um município como o nosso, que é a 4ª economia do Estado, seja tão baixo em obras sociais, em obras públicas, em obras que realmente seja em benefício da comunidade. A comunidade, eu acredito que já está cansada de esperar e não pode mais aceitar a repetição do que aconteceu na Serraria. Por isso, o empenho dos vereadores, gostaria de pedir assim, demais o empenho dos vereadores, para cobrar do poder público, tanto da Prefeitura quanto da Caixa Econômica Federal, acho que as duas têm que ser mais dispostas a ajudar esse povo, que cumpram com suas obrigações, e isso, gente, é fundamental. É fundamental que a Prefeitura de São José resolva, de uma vez por todas, a ter gente, a contratar, se for o caso, para resolver essa situação do PAC. Eu não acredito que uma comunidade como aquela, de gente carente, continue do jeito que está. Eu acredito assim, a continuar da forma como essa comunidade está, futuramente vai ser mais ou menos parecido com a comunidade do Benjamin. E que as pessoas que assistem e que conhecem o local sabem como é. Assim, encarecidamente, gente, em nome da UJAN, que tanto a Caixa Econômica não meça esforços de fazer o que precisa ser feito. E a Prefeitura também, gente. Se por um acaso uma das duas deixar a desejar, que a outra denuncie. É o que eu peço. Se a Prefeitura não enviar os projetos de acordo com a exigência da Caixa, que a Caixa denuncie. E se for o contrário, também. E vocês, vereadores, que vocês se empenhem, que vocês vão na comunidade, que vocês vejam a situação daquelas pessoas. Vou falar. Boa noite. Gostaria de registrar também a presença do vereador Hélio Vieira, líder do governo. Obrigado pela presença, vereador. Também quero registrar a presença da senhora Nerciane Matos, engenheira civil da Secretaria de Infraestrutura. Obrigado, engenheira, pela presença. Passo a palavra agora para o secretário Adilson de Souza, representando o secretário de Infraestrutura. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente da comissão, senhores vereadores, comunidade que se faz presente. Na verdade, não estou mais na Secretaria de Infraestrutura, mas como estive ali um período, a gente tem um conhecimento sobre os projetos
e o atual secretário de Infraestrutura, Túlio Maciel, pediu então que a gente viesse aqui representando. Eu vou resumir, eu vou me ater à questão, tentar explicar a questão dos projetos, do início das obras e o porquê da paralisação das obras de infraestrutura ali no residencial Potecas. A Prefeitura, no intuito, né, de trazer a solução para aquela comunidade, que é uma comunidade já sofredora de longa data. Já fui diretor de obras, secretário de obras da Prefeitura, num período da administração Dário Berg. O senhor Nicanor, ali, o líder comunitário, já nos conhece há bastante tempo, e a gente tem conhecimento, né, da comunidade e das necessidades. E a Prefeitura, né, o seu grupo, vendo essa dificuldade, tentando agilizar, né, que essa infraestrutura fosse aplicada ali no bairro, ela contratou o projeto, né, o projeto foi feito, projeto de infraestrutura de toda aquela região, que não atinge só a residencial Potecas, mas também Vista Alegre, Benjamin e Vila Formosa. Feito o projeto concluído, a Prefeitura encaminhou para a Caixa Econômica Federal para análise e logo em seguida colocou em licitação, ou seja, licitou as obras desse projeto. Enquanto correu a licitação, né, o projeto foi sendo analisado pelos técnicos da Caixa Econômica Federal, houve a conclusão do processo licitatório, houve a empresa vencedora e houve a ordem de serviço, ou seja, a Prefeitura autorizou o início das obras, de acordo com o projeto encaminhado para a Caixa Econômica Federal. O que aconteceu? A Caixa, analisando o projeto dentro das suas normas, da sua técnica, solicitou por várias vezes a alteração desse projeto encaminhado. Enfim, a Caixa solicitava as alterações, a Secretaria providenciava a alteração no projeto executivo, encaminhava novamente todo o projeto para a Caixa continuava a sua análise. Isso aconteceu por várias vezes, ou seja, o projeto foi alterado várias vezes. O projeto finalmente foi aprovado pela Caixa. Os projetos aprovados são de drenagem, esgoto e pavimentação. Está em análise ainda o interceptor de esgoto, né, que ainda está em análise pela Caixa Econômica Federal, mas esses outros projetos já foram aprovados. O que aconteceu? Com essas alterações que aconteceram no projeto, o processo licitatório, ou seja, o projeto licitado, ele ficou diferente do aprovado na Caixa Econômica Federal. Então, houve a necessidade de suspensão das obras, porque a Caixa não aceitou. Claro que houve mudanças, então, apesar de que o valor global do projeto, da execução, praticamente ele fechava o mesmo valor, mas os itens eles tinham valores diferenciados. E outras questões técnicas que fez com que a Prefeitura, então, tivesse que suspender as obras que estavam sendo realizadas de acordo com o projeto inicial, pois era diferente do projeto aprovado pela Caixa Econômica Federal. Não teria outra alternativa. Nós não adiantávamos, nós conversamos com os técnicos da Caixa Econômica Federal, né, e chegamos à conclusão que não teria outra alternativa, ou seja, a Caixa não iria aprovar, não iria liberar recursos para pagamentos de um projeto que fosse diferente daquele aprovado pela Caixa Econômica. Então, esse é o motivo das obras terem iniciado e as obras terem que ser paralisadas. Atualmente, existe, como eu disse já, só reforçando, todos os projetos, né, de infraestrutura, de esgotamento, enfim, habitacional, já estão na Caixa Econômica Federal. Esses que eu citei, que é drenagem, esgoto e pavimentação, já está aprovado. Nós estamos agora aguardando a emissão do SPA, que é a síntese de projeto aprovado.
a Caixa Econômica encaminha para Brasília e Brasília autoriza, né, emite esse SPA. Essa é, na verdade, a autorização para a Prefeitura voltar a licitar, ou seja, para a execução das obras, nós estamos só aguardando agora a emissão do SPA para que a Prefeitura abra novamente processo licitatório e dê continuidade às obras, agora sim, de acordo com o projeto aprovado pela Caixa Econômica Federal. Então, não sei se fui claro, mas no intuito, né, de trazer um benefício para aquela comunidade sofredora ali, a Prefeitura buscou acelerar as obras, mas com essa determinação da Caixa, ou seja, com a análise do projeto que não seria aceito pela Caixa Econômica, o projeto inicial, houve a necessidade de alteração, então as obras só podem ser reiniciadas de acordo agora com o novo projeto aprovado pela Caixa Econômica Federal. Acreditamos que o SPA, né, a informação que temos aí que nos próximos dias deve ser emitido, e aí estaremos abrindo a nova licitação, no caso da Secretaria de Infraestrutura, abrirá a nova licitação, agora sim, com o projeto aprovado, de acordo com o projeto aprovado pela Caixa Econômica, e as obras devem ser iniciadas tão logo nós tenhamos a empresa vencedora. Acho que consegui explicar, e qualquer dúvida nós estaremos aí para dar mais esclarecimento. Obrigado. Convido agora a secretária Mari Vieira, secretária da CEPLAN, para a explanação. Secretária, você tem 5 minutos para explanar. Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de ressaltar algumas coisas. Eu estou à frente da Secretaria do Planejamento há 3 meses. E nesta casa, hoje, como vereador, nós tivemos lá, um período de 1 ano, o secretário, que na então época ele foi secretário do Planejamento também, o vereador Moacir. E fiquei surpresa de não encontrá-lo aqui. Gostaria que ele estivesse aqui, porque tem alguns questionamentos que, como ele ficou à frente dessa secretaria durante 1 ano, ele com certeza teria um melhor entendimento para estar aqui passando para a comunidade. Depois tivemos também a hoje atual diretora administrativa, se eu não estou enganada, desta Casa Legislativa, também à frente da Secretaria de Planejamento, que com certeza também tem esclarecimento a dar para a comunidade. Como eu estou à frente dessa secretaria há 3 meses, esses projetos não passaram por essa secretaria nesses 3 meses. São projetos que já estão em andamento há alguns anos, gente. Como vocês ouviram aqui todas as explanações, tanto da nossa líder comunitária, como também do nosso secretário Adilson. Já passou também na Secretaria Sanderson, que também conhece o problema, né, Sanderson? Mas hoje eu estou aqui para falar o seguinte. A Prefeitura de São José, e hoje eu estou aqui, eu e o secretário Adilson, representando o prefeito, o nosso poder maior, estamos aqui hoje para dizer para a comunidade do Hipotecas que nós somos solidários a vocês. Estamos fazendo o possível para ajudar esta comunidade, mas, em virtude do que já foi falado aqui pelo secretário Adilson, e com certeza a Caixa, quando fizer seu pronunciamento, vai falar, que hoje as obras do PAC elas vão estar paradas por causa desse problema que existe hoje, que é um problema jurídico entre os moradores e o dono do loteamento. Então, nesse momento, nós, como prefeitura, não podemos estar lá fazendo as obras do PAC. Vamos esperar. Porque a Caixa também não vai autorizar gastar esse dinheiro numa área onde está tendo um processo entre as partes envolvidas. O que a prefeitura quer fazer, e nós estamos aqui hoje, é para dizer que nós somos solidários a vocês e estaremos junto, tanto
como os vereadores, para intermediar isso junto com o loteador, para a melhor forma possível resolver isso, e tão logo, então, a gente dar continuidade às obras do PAC. É claro que é um problema social, e a Prefeitura de São José sabe disso, e esta administração está trabalhando com isso. Prova isso foi que, lá em 2009, foi lançado as obras, e eu estava lá, no dia que o prefeito lançou as obras. Não pôde ir para frente, exatamente por isto que o nosso secretário Adilson acabou de fazer toda a explanação. Mas a Prefeitura de São José, o prefeito de Djalma Berg, ele é solidário e quer, mais do que vocês imaginam, botar esse PAC para frente, gente. Porque nós queremos muito que o PAC saia. Nós queremos muito que aquela região esteja com toda a sua infraestrutura, que as pessoas tenham orgulho de morar no Potecas. Porque hoje o Potecas não tem só esse problema. Como a líder comunitária falou, tem problema de transporte, entre outros. É claro que nós tivemos um loteamento que foi aceito com alguns problemas. Mas a área doada ao município, ela é área verde, e área para fazer, então, os instrumentos necessários, como escolas e creches. Nesta parte, não diz que, mediante essa doação, a Prefeitura de São José teria que fazer as alterações e as benfeitorias do município, no bairro. É claro que vamos fazer, porque hoje ela está dentro do PAC. E o Ministério Público, eu gostaria de ler, se o nosso vereador, que está hoje aqui comandando essa sessão solene, eu gostaria de pegar um memorando que eu tenho ali e gostaria de fazer essa leitura para as pessoas saberem como é que a Prefeitura de São José está envolvida neste processo. O senhor me dá essa permissão? Secretária, Vossa Excelência tem que ser breve. Então. Vou abrir essa exceção. Se não, eu posso deixar com vocês e pode ser passado à comunidade. É rápido, secretária? Ele é um pouquinho longo. Não, vou conceder. Então, conceder para ele ficar, essa audiência ficar mais completa. Então, assim, o que é que eu, secretária do Planejamento, não tenho plena consciência, conhecimento de tudo que acontece no município, gente. E comecei lá há 3 meses. Então, eu fui atrás, quando recebi aquele grupo de pessoas dentro da secretaria, né? E fui solidária a vocês, e sou ainda. E fui atrás para saber a que pé anda tudo. Procurei a nossa procuradoria e eles me passaram alguma coisa. O que eu pedi? Eu pedi esclarecimento e como está o andamento deste loteamento. Até onde a gente tem envolvimento, o que é que está acontecendo. Bom, na realidade, eu gostaria que, se você me permitisse, que a pessoa que está me assessorando, que é advogado, mas é meu assessor, se ele pode só fazer essa leitura para mim, com toda a qualificação técnica dele. Correto, secretário. Pode passar para ele. Então tá. Ele pode fazer ali mesmo. Mari, ilustríssima senhora secretária, vimos por meio do presente prestar as informações que nos foram solicitadas por intermédio do memorando 066 de 2011 da CEPLAN, sendo elas as seguintes: que em 1 de 10 de 2008 o município de São José foi citado para se manifestar sobre uma ação civil pública de número 06408 011 551 dígito 2, que tramita na comarca de São José, movida pelo representante do Ministério Público catarinense. A ação civil pública supracitada trata do loteamento denominado Parque Residencial Potecas, localizado no bairro Forquilhas. Na ação civil pública, o representante do Ministério Público alegou que o loteamento foi implantado clandestinamente, o que, na visão do município, não é verídico, visto que os lotes foram vendidos e foram, inclusive, regularizados junto ao cartório de registro de imóveis, fato este narrado na própria ação civil pública. O Ministério Público, dentre outros, solicitou liminarmente que o município, no prazo de 15 dias, identificasse os lotes e edificações construídos irregularmente, haja vista que para o MP, o loteamento era totalmente construído de forma irregular, haja vista
serem lotes clandestinos, apresentando também uma lista com cadastro com todos os nomes dos atuais proprietários dos lotes e moradores do loteamento objeto da ação civil pública citada, requerendo também a apresentação de um projeto de regularização do loteamento em substituição ao loteador clandestino, no prazo de 30 dias. Em 4 de 8 de 2008, o pedido de concessão liminar foi concedido, determinando que o município tomasse as providências supracitadas. O município discordou da ação e da liminar, ofertando contestação em 7 de 1 de 2009, data em que terminava seu prazo para se manifestar sobre a demanda judicial, alegando em sua defesa que a responsabilidade pela legalização do loteamento caberia apenas e tão somente aos loteadores, ou seja, os senhores Lorival Mota, Léo Luiz Mota, Orlando Ferreira de Souza, Edmilson Luiz Kretzer e as senhoras Tânia Lúcia Gaia de Souza e Sandra Regina de Souza Kretzer. O município jamais foi omisso no caso em tela e realizou todos os procedimentos administrativos relativos ao caso, conforme pode ser observado nos processos administrativos números 6089 de 1999, 6810 de 1999, 1016 de 2000 e 186 de 2005, nos quais todo cuidado e zelo foram tomados pela administração pública. O presente caso é típico, na verdade, de direito civil, de interesse entre particulares e não direito público, muito menos de responsabilidade do município de São José, que não loteou, não vendeu ou adquiriu tais imóveis, devendo tal problema imobiliário e de caráter privado ser solucionado entre as partes em conflito, ou seja, os proprietários ou possessores dos imóveis, em conjunto com os respectivos loteadores citados anteriormente, judicialmente, se for o caso. Ventila-se que o município tenha recebido área de terras para, em troca, realizar o saneamento básico do loteamento, quando, na verdade, tal área recebida é apenas de caráter institucional, que obrigatoriamente deveria ser repassado ao município, não havendo qualquer ganho para o município ou aos cidadãos josefenses que não sejam aqueles já previstos em lei. O município ainda busca a viabilização do saneamento básico do loteamento via PAC Hipotecas, em que o referido programa contempla loteamentos Hipotecas 1 e 2, Vista Alegre, Benjamin Gerlach e Dona Zenaide. Porém, tal programa se encontra emperrado no governo federal devido às questões técnicas nos projetos apresentados ao Ministério das Cidades e à Caixa Econômica. Sendo que tínhamos para o momento, aproveitamos o presente para reiterar os elevados votos de estima e apreço cordialmente William Ramos Moreira, Procurador-Geral do município. Era o que tínhamos. Bom, gente, vocês viram que o município foi citado em alguns processos e esses processos ainda não foram finalizados dentro do MP. Então, nós não temos o parecer final junto ao MP. Com certeza, ele pode com certeza não, talvez um dos pareceres seja realmente que o município tenha que fazer as obras. Isso o município quer fazer, e ele vai fazer. Tá? Então, assim, nós não estamos deixando de fazer a nossa parte. Nós estamos querendo fazer e vamos fazer, com o MP mandando a gente fazer ou não. Porque prova disso é que o PAC está ali e a gente quer fazer as obras através do PAC. E o conflito entre as partes envolvidas, dos terrenos, morador e o proprietário, a prefeitura, nesse momento, ela não tem como assumir alguma coisa maior. O que ela tem, sim, e quer fazer, e eu estou aqui hoje para isso, junto com o nosso secretário Adilson, é dizer que nós estamos aqui para ajudar vocês, intermediar no que for possível. Tá? E no impossível, que se a gente puder, a gente também tenta. Porque nós queremos, assim como cada morador lá, e eu vi a angústia no rosto de cada um naquele dia que foi na minha sala e conversou comigo, porque todo mundo que compra um terreno quer o seu lugar. Quer a sua via pavimentada, quer a sua rede de esgoto, drenagem, tudo no lugar. E o município de São José, secretária, por favor, como representante da prefeitura, um minutinho, está aqui, e nós estamos aqui dizendo que a gente está com vocês e quer ajudar no que for possível. E para o PAC realizar as obras, nós temos que resolver esse entrave que tem aí no meio. Tá bom? Obrigada. Convido agora o doutor Mário Marcondes do Nascimento para fazer a sua explanação. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade, hipotecas, a imprensa aqui presente. Bem, nós temos, acho que essa audiência pública, acho que ela é muito importante
porque alguns esclarecimentos que eu estava ali ouvindo, até então não tinham vindo. Tivemos aqui uma reunião, onde foi também comandada pelo vereador Lédio, onde aquela comunidade veio aqui pedindo socorro para que as coisas viessem de forma clara e que elas pudessem ter a certeza e a segurança de que lá naquele loteamento iriam permanecer residindo. Nós temos 2 pontos aqui distintos. Uma situação, loteamento com algumas obras por ser feitas e outras concluídas. Tivemos aqui explanações anteriores, onde já falaram dos projetos. Eu acredito que, por parte da Caixa Econômica, alguns esclarecimentos dessa natureza vêm, principalmente, e o que é mais importante, interessante aos moradores daquela comunidade, é se os litígios judiciais existentes entre proprietário e compradores têm relação direta com a aprovação ou não aprovação do PAC naquele loteamento. Isso é importante nós esclarecermos. Porque uma coisa, nós temos uma área em litígio, por problemas ambientais, com problema de loteamentos aprovados de forma irregular, e que não é a situação daquele caso. O caso ali são ações judiciais ingressadas contra os moradores que, falo aqui pelo que me foi passado, isso eu não ouvi, não precisam pagar mais as prestações, porque vai ter a obra do PAC aqui e tudo estará resolvido. Essa foi a situação que foi até então colocada para mim, como advogado, naquele sábado, onde eu fui procurado pelos moradores, que na sexta-feira, ao final da tarde, 5 famílias tinham recebido o grato telefonema de um oficial de justiça, dizendo que na terça-feira iria lá, para tirá-los de suas residências e demolir as casas que estavam em cima. Felizmente, conseguimos, através de liminar judicial, manter aquelas pessoas lá. Mas por quanto tempo não se sabe. O interesse daquelas pessoas é efetivamente pagar. Sempre. Desde a primeira reunião que fizemos lá, todos ao redor de uma mesa de sinuca, num barzinho bem pequenininho, num sábado de tarde. Queremos pagar, doutor Mário. Só que gostaríamos também que as obras do nosso loteamento fossem feitas. Isso que foi sempre dito pelaquela comunidade. E é uma pena, eu acho que não está aqui presente, que seria ou o representante ou o proprietário do loteamento que vendeu os lotes. Porque nós, quando eu falo nós, eu digo nós, moradores, nós estamos num impasse porque não sabemos quanto tempo as liminares vão ser mantidas. Há, por parte do proprietário, o direito, sim, de receber o que vendeu. Há obrigação, sim, dos moradores que compraram e pagar as suas prestações. Ou seja, todo mundo tem razão e, ao mesmo tempo, todo mundo está numa verdadeira insegurança. O proprietário não sabe se recebe, os moradores não sabem, querem pagar, mas hoje já não conseguem mais pagar, porque acumulou as prestações. Pessoas lá de quase 10 anos devendo, 10, 8, 7, 6, 5. Outras pessoas que venderam. Hoje os moradores daquela comunidade não são mais os mesmos que adquiriram lá no início do loteamento. Hoje, dentro de um lote, às vezes tem 3, 4 casas, residências. Ou seja, o problema está gerado. A comunidade quer resolver. Nós estamos prontos para ajudar no que for preciso. Até no levantamento socioeconômico, para ajudar a fazer a coisa acontecer. Só que, infelizmente, hoje, os moradores estão com as mãos atadas. Eu acho que a solução está entre Prefeitura, Caixa Econômica Federal, a situação PAC, proprietário e, no reflexo de tudo isso, as pessoas que adquiriram os seus lotes, que querem ficar lá, que já colocaram todas as suas finanças e reservas lá, tanto para a aquisição do lote, bem como para fazer as suas casas, e hoje se encontram numa verdadeira incerteza. Então, acho que a situação, município e o proprietário, porque foi dito por várias oportunidades que só será feito acordo com os compradores dos lotes se o município cumprir a sua parte. Não quero entrar aqui na esfera política. A colocação, inclusive, foi dito que não houve o comprometimento por parte do município naquela, não foi nem uma permuta, na doação feita para a construção do colégio, que as obras de benfeitoria seriam feitas. Eu não estava presente, eu não ouvi o secretário da época, que é o atual prefeito, já falar isso. A comunidade me disse isso. Segundo, numa reunião deles lá, foi dito isso.
Só mais 30 segundos, presidente. Então, assim, ó, só deixar claro que o que a comunidade quer é solucionar o problema deles, individual de cada um dos lotes, e segundo, ter as obras daquela estrutura, que seria uma estrutura, pelo menos, digna, razoavelmente digna, para que eles lá permanecessem morando nas suas residências, que eu tenho certeza que todos adquiriram com muito suor e sacrifício. E é isso que a gente espera do município de São José, com empenho através da Caixa Econômica Federal, para que esse problema realmente seja solucionado de uma vez por todas, que as obras iniciem e que aquela comunidade realmente consiga dormir com mais tranquilidade. Muito obrigado, presidente. Convido agora o representante da Caixa Econômica, senhor Carlos Héctor Haverbeck, gerente da área técnica. Boa noite, senhores. Boa noite, presidente da sessão, da audiência pública. Na verdade, a gente tem duas situações bem claras aqui. Uma é do PAC como um todo e outra é da comunidade do loteamento Potecas. E elas interferem uma na outra. Eu vou primeiro esclarecer algumas coisas ou trazer alguma informação sobre o Potecas como um todo. Potecas no sentido de projeto nosso na Caixa, tá? Sobre o PAC. E depois a gente entra em algumas particularidades com relação ao loteamento Potecas, tá? Com relação à elaboração dos projetos do PAC, a Prefeitura vem trabalhando em cima desses projetos ainda. Tem alguns projetos que não chegaram nas nossas mãos ainda. Da parte de infraestrutura, secretária Adilson, só uma correção, a parte de infraestrutura do Vila Formosa ainda está falta finalizar o projeto, tá? O interceptor de esgoto, o senhor citou, regularização fundiária, equipamentos comunitários e a recuperação ambiental também faltam chegar a esses projetos, mas é pouca coisa comparada com a parte principal. Todo o restante, habitação, o restante de infraestrutura, todos esses projetos já estão conosco. Como é que nós trabalhamos dentro da Caixa? O município elabora o projeto, a gente analisa, por serem projetos bastante grandes e diversas comunidades, nossas equipes técnicas, tanto de engenheiros, arquitetos, quanto técnicos sociais, trabalham meio que de mãos unidas, muito próximos da equipe da Prefeitura, para aquilo que vai fazendo, vai analisando e vai corrigindo para se ganhar tempo, tá? É um projeto grande, há que se reconhecer que a equipe técnica do município tem uma dificuldade, e aí eu faço de público um apelo para que essas equipes técnicas do município, seja na área do direito, seja na área social, seja na área de engenharia e arquitetura, sejam reforçadas para dar demanda a esses projetos, que não é apenas o de hipotecas, mas são outros também. Então, é importante que tenha equipe técnica para a elaboração de projetos ou para gerenciamento desses projetos. Então, a equipe técnica do município elabora ou contrata os projetos, apresenta à Caixa, a Caixa analisa isso. Uma vez aprovado, isso é encaminhado para o município, diz, olha, então, agora, o próximo passo é a licitação, para depois início de obra e finalização de prestação de conta. Nós trabalhamos em todas essas questões sempre com muito zelo, com muita atenção, sempre muito certinho as coisas dentro da Caixa. No caso específico que o senhor se referiu, secretário, de terem iniciado a obra sem ainda ter aprovado o projeto, foi exatamente isso que aconteceu. Ou seja, estava sendo trazido para a Caixa um projeto com um determinado orçamento, nós fazendo análise e a Prefeitura, na sua ansiedade, iniciou a obra já e não seguiu exatamente aquilo que estava trabalhando conosco. E aí nós não temos condições de liberar recursos em valores orçados diferentes dos que nós aprovamos. Entendeu? Isso é natural, acho que vocês compreendem isso. Quer dizer, nós acertamos com o município um orçamento tal, e agora vamos liberar recursos de um orçamento diferente do que esse aprovado, não tem como. Daí o município recuou, travou, porque senão não teria condições de sair o dinheiro do PAC para essa parte da obra, tá? Essa obra está dividida em etapas. Alguma coisa possivelmente vai ser feito pelo município já em licitação, por etapas também. Então, é possível que algumas frentes na área de habitação possam ser avançadas em alguma coisa de infraestrutura também. O município está finalizando esse planejamento de como vai tocar o conjunto das obras, se é por serviço, se é por comunidade, se fecha todo o serviço numa comunidade numa vez só ou não. Estamos fazendo bem esse nosso papel, então estamos cumprindo bem a nossa obrigação, isso foi levantado antes, dona Edith e dona Leoni, acho que todos estão bastante empenhados.
Existem dificuldades, sim, sobretudo para esses projetos chegarem com qualidade e com clareza para a gente ter a condição de aprovar. Repito, a grande parte já foi aprovada. E na questão específica da comunidade do loteamento Hipotecas, aliás, antes eu quero esclarecer uma outra coisa. Esse investimento todo, 14 milhões e alguma coisa, 14 milhões 293 mil, ele está contratado, já tem início de obra por conta da ponte, então não há risco de se perder esse recurso. Esse dinheiro, parte dele foi depositado pelo Ministério da Cidade junto à Caixa, está em conta. Esse dinheiro não tem condição de ser utilizado em outra coisa que não seja o PAC, vamos deixar isto bem claro também. Em nenhum momento foi utilizado parte desse dinheiro para outra coisa, não existe essa chance, não existe esse risco. Quer dizer, nós técnicos da Caixa, engenheiros, arquitetos, trabalhamos com muito rigor em cima dessas coisas. O dinheiro só sai quando a obra já avançou alguma coisa, não sai dinheiro na frente. Então, fiquem tranquilos, quer dizer, o dinheiro está assegurado, está aguardando acontecer a obra para ser a liberação. Então, não houve nada de aplicar esse dinheiro em outro lugar, tá? Vamos deixar isso bem claro. E nesse projeto que o município apresentou para a Caixa, esse projeto não contempla indenização para terreno ou desapropriação para terreno. Então, não está previsto pagamento para terreno nesse projeto apresentado pelo município. Tá? Isso também, coloco isso para deixar bem claro que não existe essa possibilidade de o dinheiro do PAC pagar alguma coisa de terreno, não tem essa condição. Tá? Na questão específica, o doutor Mário colocou se o litígio tem relação com a aprovação dos projetos na Caixa. Há uma lógica de que o recurso público possa ser aplicado, possa ser investido em cima de áreas públicas ou sujeitas a receber investimento público. Isso é uma proteção do dinheiro público, na verdade, para não jogar dinheiro público em terra de um particular, como lá no passado isso acontecia. Então, nós temos que ter a segurança de que a área possa receber esse investimento público. Há uma expectativa de essa área toda ser transformada em ZEIS, na verdade já foi transformada em ZEIS, mas faltam algumas definições ainda na área da Prefeitura. Eu acho que nesse aspecto a Câmara de Vereadores pode também colaborar e identificar um papel importante aí, inclusive no conjunto dos projetos tem a parte de habitação, que eu acho que talvez tenha que ter alguma alteração de plano diretor, que talvez a Prefeitura precise para aprovação dos projetos, então também faço aqui um apelo à Câmara para que essa parte seja analisada, para se ter essa aprovação. Mas, na questão, então, de obras, ou melhor, de aprovação de projeto, o projeto pode continuar andando normalmente, pode ser analisado normalmente e pode ser aprovado por nós, independente de uma questão ainda de litígio entre as partes, entre compradores e vendedores. Tá? Então, o que nós vamos precisar é ter certeza que, ao final desse empreendimento, dessa operação toda, a questão da regularização fundiária vai estar encaminhada, entendeu? E essa regularização fundiária, para esta situação, ela não parece tão complicada assim, talvez em alguns casos sim, porque já tem parcelamentos em cima desses lotes aí, mas ela é uma questão, como foi colocado aqui, muito entre comprador e vendedor, então não parece uma situação tão difícil assim, da regularização fundiária. E pelo fato de existir ZEIS, isso tudo ajuda o processo. Então, não deve interferir, não deve atrapalhar, apesar de a gente precisar ter algumas informações sobre como vai acontecer a regularização fundiária nessa área e sobre a questão de investimento em área pública. Né? No loteamento Hipotecas, especificamente, existe investimento previsto na parte de infraestrutura, e isso inclusive, essa parte do projeto já está aprovada, ela já foi elaborado, já está aprovado por nós. E, na verdade, nós estamos aguardando, então, do município a finalização da entrega desses projetos e, principalmente, a definição das etapas. Ou seja, que o município defina que etapas vai começar primeiro, que se quiser começar alguma etapa que já está um projeto aprovado, nenhum problema. Tá? Então, dá para fazer por etapas e avançar aquelas que já estão aprovadas e as outras, talvez, aí terminando os projetos, nenhum problema com relação a isso. Estamos lá também o tempo todo trabalhando com a equipe do município, são reuniões toda semana para a gente ajustar isso, e se reconhece que a equipe do município é pequena, mas trabalha com afinco, trabalha com perseverança em cima disso,
E os resultados estão acontecendo. De forma lenta, e aí eu queria colocar também uma outra questão, para a gente não pensar que é só uma questão de projeto. Esse contrato foi assinado em 2007, final de 2007, então nós temos cerca de 3 anos e pouco. Mas não vamos nos esquecer que, nesse período, teve uma eleição para prefeito, em que o último ano da eleição, praticamente, ficou difícil o projeto andar por uma questão da própria prefeitura. O primeiro ano do novo prefeito, até tomar conhecimento, também há uma perda nisso. Então, desses 3 anos, eu arrisco dizer que talvez a metade desse tempo a gente ficou por conta de definições políticas aí faltantes, que a equipe mesmo não tinha condição de produzir no município por conta de estar sempre trabalhando em outras questões priorizadas pelos gestores de então. Não creio que tenha grande dificuldade o que falta de projeto ainda, e a gente acredita que talvez num curto prazo, de repente até, não sei se até março daria, mas possivelmente as partes principais previstas no projeto daria para se avançar e talvez iniciar a obra, ou no mínimo jogar isso em licitação de novo. Eu também estou à disposição aqui para qualquer outra pergunta. Obrigado por enquanto. As perguntas serão feitas às autoridades por representantes elencados pela comunidade. Terão 1 minuto para cada pergunta e 3 minutos para cada resposta. Poderão ser feitas as perguntas. Pode utilizar a tribuna. Boa noite a todos. Como vice-presidente da Associação dos Moradores, morando já há mais de 12 anos no loteamento, e gostaria de fazer uma pergunta para a prefeitura.